Glória a Deus! Um domingo hermoso de vida que o Senhor nos ha regalado. Domingo 16 de janeiro. Hoy cumpleaños mi hermano, ¿no? Mi hermano carnal. Mi hermano de carne mesmo, ¿no? Cumpre 32 anos, ¿no? Nasceu em 90. Bueno, esse domingo hermoso que Deus nos ha regalado é um domingo fresquito. Depois de la tormenta vem la bonança, vem la calma, vem la tranquilidade. E que bendição que Deus nos ha regalado esse momento de paz e tranquilidade, esse momento de refrigério para nossas almas. Nós estávamos codiciando esse momento. Que isso, pastor? Codícia? Sim, codícia. E é sobre a codícia que quero predicar hoje. E para tanto, pido a los hermanos que abram suas Bíblias. Vamos abrir muito as Bíblias hoje, por ser uma predicação temática. Eu não vou me basear em um versículo ou em um texto. Vou basear a predicação em vários textos, logo, se é temática, logo, tenho que fazê-lo dessa maneira, não? Porque, às vezes, também pode ser temática e está dentro do texto, não? O tema está totalmente explícito em um texto. Como acá também em Gênesis 3, abram suas Bíblias em Gênesis 3. Gênesis 3 está bem, eu podia predicar solo de aí, mas eu quero dar uma passeada na Bíblia. Todos encontraram? Gênesis 3, 6. De aí se originou toda a codícia, não? Entrou o pecado no mundo e se originou a codícia. La codicia del alma. O primeiro pecado foi a codícia. Ai, pastor, pero não foi a soberbia. Bueno, a soberbia. Os pecados suelen irem juntos, não? O soberbio generalmente é codicioso também, porque ele quer ser melhor que o outro. Bueno, generalmente ele é, como é que é? Ele é inferior aos demais, ele soberbio. E por isso ele quer dar soberba, querendo menosprezar o outro, querendo, às vezes, ser melhor que o outro, ou, na verdade, ele nem quer ser melhor que o outro, ele quer que o outro seja menos que ele, não? Pero a codícia sempre vai aí junto. A codícia é algo que temos que organizar bem, e entender bem, organizá-la em nossos, entender em nosso coração quando é codícia e quando não. Porque nosso coração sempre codícia, sempre. Não sou eu que digo... a Bíblia é uma filosofia, nosso coração sempre está buscando, sempre está codiciando, sempre está buscando no sentido de desejo, sempre está desejando. Hablo pabado ou não? Todos nós outros desejávamos que chovera, um calor desgraçado, não, que nadie suportava mais, todos nós outros hemos desejado que chovera. E esse foi um desejo bueno, foi uma codícia buena. De isso vou estar falando também, não? A codícia que é buena. O desejo de que vaja bem, o desejo de que o próximo vaja bem, mais todavia, não? Porque o desejo que eu me vaja bem, às vezes pode ser uma mala codícia também, não? Que só o eu me vaja bem, que o outro vaja mal. Pero quando desejamos que todos vajam bem, que tudo vá bem, que chova, que chova, que seja algo bueno para todos. Um exemplo, não? Em Gênesis 3,6 diz assim: E viu a mulher que o árvore era bueno. Ou seja, a codícia sempre está buscando algo bueno, seu próprio bem, autocomplacer-se. A codícia sempre busca a autocomplacência. E hablamos um pouco sobre isso, não? Hacemos um parêntese sobre o hedonismo, não? O hedonismo é a búsqueda desenfrenada por ele prazer. Muitas delas vezes nós outros estamos fazendo isso. Por quê? Porque nosso cérebro trabalha assim. Sim ou não? Nosso cérebro trabalha assim. Não é como o ir de isso. Há que manejar essa codícia. Porque nosso cérebro trabalha, é meio hedonista, não? Ai, pastor, pero... E os especialistas por aí podem querer me agarrar, não? Pero se vós pensar... Se vós ler um livro de neurociência e entendê-lo, se vós entender como funciona o cérebro se antecipa aos problemas
para descansar, para gastar o mínimo de energia possível, porque o cérebro é o órgão que mais gasta energia em nosso corpo. Sabia disso? Não são nossos músculos correndo e tudo mais, sendo enriquecido. Não, nosso cérebro, ele mais gasta energia no nosso corpo. Imagina que ele tem que generar impulsos elétricos, não? Então você hace isso por meio aí de las reacções químicas que há já no cérebro. Não vou me querer entrar em campos de la ciência, não, falando de todos os nomes. Bueno, um dia, quizá, eu sou um científico e hable tal qual, pero não lo sou. Então, por meio de ligações químicas que se produzem já nossa neurona, gasta muita energia. E nos antecipamos e sempre buscamos o nosso bem-estar. Sim ou não? Por que te sentaste aí? Porque aí está lá ventana, não? Fresquito. Claro. Por que te sentaste aí? Aí tem um motivo, não sei, quero estar mais cerca, quero ver melhor, escutar melhor. Bueno, estava mais cerca cá dessa cija e não tenho que ser muito esforço e sento cá. Cada um de nós outros vinimos hoje aqui e buscamos autocomplacermos. De certa maneira, é o que buscamos e só isso buscamos. Que isso, pastor? Sim, só isso buscamos para o nosso cérebro. Se pararmos para pensar assim. Pero por nós outros sermos racionais e não ser um robô e não viver uma vida tão louca, nós outros nos apoiamos na palavra de Deus. Por isso Jesus já habla muito del prójimo, de buscar o bem del outro, porque buscar nosso bem, a Bíblia diz, nadie nunca ha hecho mal a sua própria carne. Ai, pastor, pero os que usam droga. Os que usam droga, eles querem ser um bem a sua carne. Ou seja, eles sabem que não há um bem fisicamente a sua carne, pero há um bem a seu ser. Um bem entre 1000 comillas, por favor, não? Segundo eles creem, eles estão sendo um bem o quê? Estão se autocomplazendo. Ao menos nesse momento onde se emborracham ou se drogam, eles usam da realidade de la qual lo assola, não? É melhor ter uma ilusão, um momento de ilusão, que viver em la realidade. Isso nós outros estamos buscando todo o tempo, por isso somos tão idealistas, não? Mirra já está mirando as princesas. Deixar de rodeio, nasciste em Tingolo, que princesa, não? Parar com essa coisa de princesa. Pero, claro, por suposto, é uma maninha de 5 anos, minha princesa, tudo mais. Pero, eu estou falando da ilusão que se fantasia em nosso ser, não? Tá já Flosen andando de bici dentro do castillo. E eu contei mais ou menos quanto tempo eu já estava andando, e em minha cabeça foi imaginando que eu consigo dimensionar, não? Por lá a inteligência espacial que tenho, dimensionar o tamanho desse castillo de Frozen. Por o tempo que eu já estava andando de bici, e mais ou menos a velocidade que eu via passando nas colunas, esse castillo, não sei, mais de uns 1000 metros tem, não? Então, minha traseira já estava rugando aí com sua irmã. Para que tanto? Não? Para que uma casa tão grande? E para limpiá-la? Ou necessitar muitos empregados, não? Ai, pastor, pero vai estar dando emprego ao menos. Bueno, viu a mulher que a árvore era bueno para comer, e que era agradável a los ojos, e a árvore codiciável para alcançar a sabedoria. E tomou de fruto e comeu, e deu também a seu marido, ele qual comeu, assim como ella. Não quero entrar em detalhes acerca desse tema, porque eu não vou predicar sobre o pecado original. Acá se relata a história do pecado original, de como entrou o pecado no mundo. Se não quero falar de la codícia, de que o pecado entra por meio de la codícia. Primeiro, eu vejo que isso é bueno, que isso é agradável, desejo, então e vejo se há alguma característica, se há algum princípio, se há algum valor para mim, não? Há coisas que não têm valor para mim. Eu me acordo na pila de revista vieja que minha abuela tinha, que falava de los reyes todavia, não? E tinha vestidos e não sei o quê. Revista vieja, eu estou falando no ano de 90 algo, 2000, e as revistas eram do ano de 70, 60, 80 algo. Já dizia minha abuela, vamos tirar tudo isso, senão se vai juntar mugre, vai se juntar até rata. Não, porque aí tem, ou seja, minha abuela cozia, não? Hacía roupas, e quando era jovem hacía vestidos de noiva e todo, alta costura, não?
E para ella tenía un valor increíble, para mí no tenía valor. O sea, para mí não generavam na codícia, sino para ella. Ou seja, o que é codicioso para vós não é codicioso para nós outros, para mim ou para nós outros. Êxodo 20, vamos aí, Êxodo 20. Se acordam de Êxodo 20? Que habla em Êxodo 20? Os 10 mandamentos. É tão famoso o texto de los 10 mandamentos, Êxodo 20, 17. E é gracioso que quando vai falar desse mandamento, não habla simplesmente não codiciais, não? Empieza a dar exemplos. Por que dar exemplo? Por quê? Porque eu posso codiciar algo que me hace bem, algo que é bueno. Nem todo que me hace bem, nem todo lo bueno me hace bem. Há uma diferença. Qual é a diferença? A diferença é que bueno está calificando, é um adjetivo, não? Bueno. Ninho é bueno. Sim ou não? É um adjetivo. E bem é um adjetivo. O adjetivo califica o verbo. Ou seja, nem todo que é bueno, que é codiçável los ojos, que eu vejo que é bueno para mim, me hace bem. Por exemplo, se eu digo a los hermanos, vou atrair uma vacuna e vou pinchá-los. Muitos não querem se vacinar simplesmente por el medo dele pinchaço. Que pabada, não? Perubano. Isso não é bueno, porque vai produzir dolor. Pero me vai ser bem. Não? Estou dando um exemplo muito pouco, não? Muito pobre, pero que não me vem outro em minha cabeça. Quando habla o versículo 17, não habla solamente não codiciais, sino habla, empieza a poner na lista, não codiciar a casa de tu próximo, não codiciar a mulher del próximo. A mulher tem que ver não solamente com a mulher, não? Porque senão, se tiver solamente a ver com essa mulher, esse pecado as mulheres não cometeriam. Pero tem que ver com o matrimônio, com a unidade dessa pareja, não? Para as mulheres não codiciar o marido de la outra, não? Ou não codiciar o hecho de querer ser ella, porque tem esse marido tão bueno, caramba, queria ter esse marido. Não codiciar a mulher del próximo, nem seu servo, ou seja, seus empregados, ou seu empreendimento, não? Quizá não é um empregado, é um empreendimento, um trabalho. Podemos meter todo aí na lista, com o entendimento, não? Trazendo as nossas vidas hoje, já que nós outros não temos servos. Alguém acá tem algum servo? Sim, Antonella tem. Não, Anto? Antonella tem um servo, que sou eu. Não codicem Antonella, hein? É servo de Antonella. Nisso criada. Tem alguma criada também? Só porque eu digo, seu café. Então você já diz, pera. Nem el boi, nem su asno, nem coisa alguma de su próximo. Ou seja, o problema está quando meus olhos deixam de ver algo bueno para mim, algo bueno no sentido de que me haga bem, e que seja só o bueno para minha alma, para mim me querer. Não? Aí essa codícia natural e legítima, que eu disse, que é querer algo que haga bem, e aí uma querência, um querer que é malo. O que é a codícia em si? O dicionário diz que é um afã excessivo de riquezas e um desejo veemente de algumas coisas buenas. Ou seja, está mal querer algo bueno? Eu quero então ser isso acá que me hace mal. Não vou querer algo que me haga mal, vou querer algo que me haga bem. Pero pastor, então você me explica isso. Para os gregos, e o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra que aparece, não vou falar o nome em grego, porque não é necessário, não? Não é necessário falar em grego. Pero, quando aparece a palavra codícia, ou algum sinônimo, diz aquilo que pulsa, não? Nosso coração, e habla de coração. Aquilo que pulsa, que hierve, ou que ebuge, tem o mesmo sentido, a palavra.
E é uma palavra que está ligada com o coração. Ou seja, donde sale das emoções, donde eu sinto. La codicia é algo, vamos dizer, em seu primeiro sentimento, em seu instinto mais natural e primitivo, é algo bueno, porque é algo que pulsa de dentro de mim. Eu codício, tu codícias, ele codicia, nós outros codiciamos, e eles codiciam. Nós outros, não há como não codiciar. Codiciar-se é parte do coração latino. Coração latino. Essa é parte. Meu coração late, logo codício. Não há como evadir esse sentimento e escapar dele. Se não há como manejá-lo. Há como manejá-lo. Não, eu posso desejar o el bueno não, el bien, lo que me haga bien. E o que haga bem para o próximo, porque o que me hace bem a mim, às vezes não hace bem para o próximo, não? Então, temos que buscar isso. Donde se emanan as emoções? Vamos em 1 Corinto agora? Pero vamos Romanos aqui. Romanos está antes de Corinto. Então, vamos antes a Romanos. Romanos, capítulo de número... Vamos ao 13. 13. Romanos 13, 13, versículo de número 9, diz assim: porque não adulterarás, não matarás, não hurtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento nesta sentença se resume: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Pablo, ele está sendo uma cita, inclusive, desse decálogo, ao qual acabamos de ler, de Êxodo, não? Está sendo uma cita diretamente de Êxodo e hablando e fazendo um resumo, à la vez dizendo, todo tem que ser hecho com amor, ou seja, a minha codícia tem que ser hecha com amor. Ai, pastor, está ensinando a igreja a codiciar. Não estou ensinando a igreja a codiciar. Eu estou falando que a codícia é algo de nosso ser. Não há como não codiciar. Então, logo, eu tenho que codiciar com amor. Não te vai. Tenho que codiciar com amor. Tenho que codiciar com respeito. Tenho que codiciar com integridade. Tenho que codiciar segundo a palavra de Deus. Codiciar no sentido de querer coisas buenas, pero coisas buenas que haga bem, não só para mim, pero para cada um de vocês. Isso é o desejo del qual tenho que ter e devo ter. Em 1 Coríntios, capítulo 10, vamos aí agora, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo a los Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 6. 1 Coríntios 10, 6. Coríntios está depois de Romanos. Só é dar um pá de volta na Bíblia. Diz assim: mas estas coisas sucederam como exemplo para nós outros, para que não codiciemos coisas malas como eles codiciaram. Não? Agora, quem está falando? Está falando da idolatria. Não? Está falando do povo de Israel que foram bautizados em Moisés, bautizados já em Namar, em la nuvem. Eles passaram todo um trajeto, todo uma intimidade com Deus, um momento com Deus, pero não aprenderam. Que eles queriam quando estavam no deserto? Volver a Egipto. Ai, queria comer aquela ceboja. A mim me encanta a ceboja, a verdade que sim. Pode ser de qualquer maneira, cruda, frita, assada, me encanta a ceboja. Pero, entre comer uma ceboja e comer uma carnezita, tá bom que a carne deveria ter ceboja também, não? Para que dá mais rica. Pero, sim. Sim, pero foram momentos que eles quedaram com
caminhando e não tinha água, por exemplo. Sim, boa pergunta, sim. Eles já tinham todo, pero o que passa é que eles se enfadaram com o maná, porque o maná sabe o que é. Nadie sabe o que é, não significa que é isso. Isso não, literalmente maná se traduz, que é isso? Que é isso? Deus meu, o que seria o maná, não? Assim, de aspecto, quizá era feio, era algo não tão bueno, pero era algo que o maná deveria ser muito bueno no sentido nutritivo, não? Porque ele sustuvo no deserto 40 anos. Que? Sim, era muito nutritivo o maná. E sim, Deus não te vai dar algo que não necessite, não? E o maná pudo alimentá-los, não? Se crê se crê não, os científicos fizeram um estudo acerca do coco, não? Vou poder viver 2 anos sem comer nada, só tomando água de coco e comendo a carne de coco, que não te vai faltar nada, mais ou menos 2 anos, não? Se vós antes venia de uma dieta boa, para ver como é coco é um alimento, por aí o maná, não sei se tem algo de coco, não? Pero eu sei que Pablo está falando acá, mira, eles codiciaram, todavia, volver, regressar a um lugar onde Deus havia sacado eles, nada mais porque já, segundo sua opinião, sua crença, eles estavam melhores, não? Estavam vivendo melhor, ao menos aí podiam comer algo diferente, não? E ele sigue dizendo, nem tentemos ao Senhor, como também alguns deles tentaram. Ou seja, a tentação está em eu não administrar bem minha codícia. Em minha codícia não ser, codiciar as coisas de Deus, eu querer ser como Deus, não ser como Deus é igual a Deus no sentido del diabo, não, porque isso daí se vai transformar nessa soberba diabólica, no sentido de tomar o lugar de Deus, sino no sentido de ser um verdadeiro cristiano, crente, filho de Deus. A codícia é algo terrível, são desejos desenfrenados que tem a ver também com a sexualidade, não? Também um dos significados da codícia é ligada à parte sexual, claro, porque é todo o desejo que nos hace bem, não mais, e que vive bem não, que é bueno para nós outros, para nossa carne, não? Pero que nem sempre nos vai ser bem. Para terminar, vamos a Gálatas capítulo de número 5, solo dar um par de volta na Bíblia, que Gálatas está depois de Coríntios, por suposto 2 Coríntios, não? Em primeira, segunda, depois está Gálatas capítulo número 5, versículo de número 24. Pablo vai poder aí nas obras de la carne, não? Se acordam? Antes vamos ler 17, Gálatas capítulo 5, versículo número 17, diz assim: porque o desejo de la carne é contra o espírito, ou seja, a codícia já vai de encontro ao nosso espírito. Quando nós outros temos, irmãos, que ter um cuidado incrivelmente imenso. Por isso Deus ha hablado a meu coração hoje, porque há muita codícia nossa, há muita coisa que codiciamos. E a codícia é uma de los pecados mais buenos para disfarçar-se de piedade. Não é porque Joanelo tem uma igreja mais grande, porque eu estou tirando para mim, para não dar um exemplo de ustedes de pero pastor dijo mi pecado no micrófono. Não vou dizer tu pecado. Ou seja, se eu digo qualquer pecado, vai crer que é o tuyo, porque é o tuyo, seguramente, porque é o meu, é o de todos nós. Por isso eu estou falando desse pecado que é tão pio, não? Que é tão dissimulado de bueno, de coisa de Deus. Eu quero ter uma igreja grande para que Tingolo sepa que Jesus é Senhor.
Aí põe lá, já lá universal que escreve, Jesus Cristo é Senhor. Está escrito isso na igreja. Pero essa igreja não é del Senhor, é del diablo. A hora, que Senhor é esse, não? É Senhor Mamon, Mamoncito, que é o Deus da riqueza, não? Ou seja, a codicia é o pior pecado que se dissimula como algo bueno. Não, é que eu quero ter mais gente para que mais gente encontre com Jesus. Será que é por isso mesmo? Ou não será que é porque ele quer fama, é soberbo, quer mais plata, é avaro, quer mais plata, não? Porque quanto mais gente, mais fama o tipo tem. Hoje dizem que essa igreja aí está gerando muita gente, chama atenção, não quer ir aí também, ver o que há e ver o que tem nesse pastor. Então, vocês, eu estou dando esse exemplo, não? Esse exemplo porque eu poderia dar outros, como disse, mas eu não quero que vós te sintas identificados com o exemplo que eu disse, e que saque da triste dizer, pastor, está declarando meu pecado. Temos que ter muito cuidado com a codícia, porque a codícia vai de encontro ao espírito, porque o desejo da carne, versículo 17, és contra o espírito, e o espírito é contra a carne, e estes se opõem entre si para que não hagais o que quereis. Pero pastor, aí não está dizendo codícia? Sim, está dizendo desejo. Que a tua Bíblia... tua Bíblia não trajiste essa PDT, não? Tua Bíblia habla codícia? Alguma Bíblia aí habla codícia? Não? São tudo Reina Valera. NVI essa daí? Não, essa é Reina Valera também. Não, vai hablar codícia também. Perdão, vai hablar desejo. Pero desejo e codícia é o mesmo, tá bem? Vem lá mesma, aparece aí a mesma palavra. E aí ele sigue falando no versículo 24, dizendo, porque os que são de Cristo han crucificado a carne com suas paixões e desejos. Ou seja, minha codícia tem que estar crucificada com Cristo. Então, se a hora eu vou desejar, vou codiciar as coisas do Espírito. As coisas do Espírito. Não eu ser mais espiritual que meu irmão, para vir aqui na igreja, tembrar a manito e dizer, Deus está dizendo, como eu estava aí uma vez compartilhando aí no grupo de pastores, apareceu um profeta, e o profeta disse que eu lo expongo aqui na predicação, se enoja que se enoje. Eu expongo aqui na predicação, porque ele disse uma heresia, disse que Deus se move falando aos profetas aí nesse tempo, quando a Bíblia diz outra coisa, ele está agindo de encontro a Deus. Isso é ser um anticristo. O que é anticristo? Aquele que predica coisas de encontro a Cristo, de encontro à palavra de Deus. O livro de Hebreus diz que, havendo Deus hablado por meio de Deus Padres a los hijos, por meio de los profetas, em nosso tempo, habla por meio de sua palavra. E ele disse que os pastores não podem se mover pela palavra, sino por a voz profética, que a voz profética é que move tudo isso. Bueno, ele, hermano, deve ter se equivocado, se equivocou, pero deve ter se equivocado sem querer, não? Vamos dizer assim. El pobre muchacho, que é ignorante acerca das coisas de Deus, porque se não for ignorante, não hablaria tamanha heresia. A palavra estupidez sonaria melhor nesse momento, não? Pero ustedes não gostam. E heresia sona muito mais profundo, muito mais feio, não? É melhor ser um estúpido ignorante que um herege. É bem melhor. Porque o estúpido ignorante, ele não peca. Ele não peca porque ele está ignorando, ele não sabia. Pero o herege sim peca. Porque o herege, ele acha a coisa mal sabendo que está sendo mal. Não está profundamente enganado? Não sei, se ele está estudando a palavra de Deus, está buscando. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Em Mateus capítulo 19, esse não é necessário ler, de 16 a 22, Jesus se encontra com o jovem rico. Se acordam? Com o jovem rico? E que passou aí? O jovem rico era bueno, Jesus lo amava, pero as riquezas eram mais codiciáveis para ele. Ele amava mais as riquezas.
O chavão, ele era melhor que tu e Jô. Ele era mais crente que tu e Jô acerca de guardar a lei, acerca de fazer as coisas corretas. Ele era um tipo muito melhor que tu e Jô. Porque dizem que ele guardava os mandamentos. Não? Jesus disse para ele, bueno, vós já conheceu os mandamentos, não? Não matarás, não adulterarás, não tarás, não dirás falso testemunho, honrar pai e madre, amarás teu próximo, como a ti mesmo. E o jovem disse, de tudo isso é guardado desde minha juventude. O que mais me falta? Então, Jesus disse a ele, bueno, vai e vende todo. Por aí está te faltando, não basar tua vida, tua segurança em tuas riquezas. Quer dizer que todos nós outros devemos vender todos os nossos bens? Eu tenho que colocar 2 teclados, então você tem que vender um, eu tenho que regalar um para alguém que não tem. Não. Bueno, se for necessário, se houver uma necessidade, sim, regalo. Se for alguém que está necessitando para tocar, para aprender, para buscar de Deus, sim, não tem problema. Agora, não é de isso que está falando, está dizendo para que não nos prendamos, não pode as riquezas nos arrendar, essa codícia, esse desejo desenfrenado por possuir, ter bens por que tenho que ter uma casa em La Costa, outra na praia, outra, La Costa já lá para na costa, outra na montanha, outra na cidade, outra no campo, por quê? Por que tenho que ir de vacações sempre no lugar tal ou no outro? Por quê? Para sacar foto, às vezes passar terreno mal na vacações. Não estou falando de encontro na vacações, é maravilhoso de vacações. Vajam de vacações, eu estou dizendo o propósito, o porquê, a codícia, é de isso que estou falando. Por que tenho que viajar a outro país, ou tenho que ir a Nova York? Por que tenho que ir? Eu estou falando o porquê, não estou falando que é pecado ir. Não lo é pecado. Vajamos todos. Que o dólar tem 1 a 1, aí vamos todos. Hacemos até um viaje, como é que é? Missioneiro. Pero eu estou falando da codícia da alma, que isso sim é pecado. E isso temos que aprender a manejar. Por quê? Porque uma simples codícia de algo bueno, algo que em meu coração tem esse desejo que não está mal, me gostaria conhecer o país tal, não? Por exemplo, me gostaria conhecer que seja a Jariba, Finlândia, esses países nórdicos para ver a aurora boreal, não? Passar um pouco mais de frio, porque me encanta o frio. Me gostaria conhecer. Pero o pecado está quando porque fulano foi, ou porque todos vão, eu não posso ir, ou me mato, eu sou pobre, não tenho condição, pero quero ir a qualquer custo. E hago qualquer coisa, aí está o pecado, é desejo desenfrenado, sino que um desejo em acorde com a vontade de Deus, o próprio Deus ele vai manejar, o próprio Deus vai proporcionar, não? Vai manejar recursos, vai proporcionar algo para que Jeová já sem plata. Quanta gente viajou sem plata, não? Eu já he escutado vários testemunhos. Até eu, quando eu vim aquela primeira vez, eu viajei sem plata. Me acordo quando tinha no bolsillo 50 reais, porque me regalaram. E ele passaram e me pagaram. Ou seja, viajei sem plata. Deus, ele vai assim em nossas vidas e ele vai cumprir o desejo do nosso coração, pero quando o nosso desejo está em acorde com sua vontade. E se meu desejo não está em acorde com tua vontade, Senhor, eu sinceramente nem quero que tu hagas nada por mim, ou seja, que por suposto que Deus não vai ser, não? Se meu desejo não está em acordo com a vontade dele, Deus não vai ser. Há muita gente maquijando o desejo, dizendo que Deus bendijo, pero Deus não bendijo nada. Ele que se esforçou e quis fazer algo e lo isso, pero não foi de Deus. Seu capricho trajo problema e trajo destruição para toda a sua família, pero essa pessoa não entendeu, e todavia dijo que era a bendição de Deus. Então, se temos que orar a Deus, e vamos a 6 só hora, e pedir a Deus que nossos desejos, nossos sentimentos, esse pulsar, porque o desejo é o que está no coração, não há como sacá-lo daí, está no pulsar,
está em nosso sentir, em nosso pulsar, em nosso latir, em nosso viver. Vamos pedir que isso esteja em acorde com a vontade de Deus. Padre, te damos glória uma vez mais, glorificamos, exaltamos tu nome. Senhor, que esses desejos nossos estejam em acorde contigo, Senhor, que tu desejo esteja intrínseco dentro de nós outros e que nosso desejo seja tu desejo, que seamos tão iguais, Senhor, que tu palavra se alinhe, porque assim foi o que tu ha dito por meio de tu palavra já no Evangelho de Juan. Se minhas palavras estão em vós outros, ustedes estão em minha palavra, todo o que quiseres, todo o que tu queiras, todo o que tu pedires e que tu queiras, tu vais a receber. Oh Padre, que maravilhoso é orar e tu dá aquilo que pedimos, é tu atender nossas petições. Que maravilhoso, Senhor, pelo que nossas petições estejam alinhadas com tu Espírito, com tu vontade. Ai, pero como a gente que logra, que consiga? Não lo sei. Pode ser por meio de envidia, de contenda, de soberbia. Nós outros queremos tu vontade, Senhor. Não queremos a vontade de nossa carne. Queremos negar essa vontade da carne, queremos a vontade do Espírito. Te pedimos perdão, Senhor. Tenha misericórdia de nós outros, porque nós outros buscamos tanto a vontade de nossa carne e não agradar a Ti. Te damos glória, Senhor, nessa manhã. Ajuda-nos a entender cada vez mais Tu palavra e a ser Tu vontade cada dia mais. Te glorificamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.